Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Hoje é sábado, 22 de agosto. 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore. E é também dia do supervisor escolar. O Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento de Niximbo do Brasil há mais de 50 anos, gerando emprego e renda. Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. De Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E de JBS Itapetininga, a gente alimenta um futuro melhor. Apresentação de Antônio Luiz e Juliana Fernandes. Vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. Confira agora os destaques deste sábado. No Dia do Folclore, o Jornal do Meio-Dia resgata histórias, lendas e tradições que fazem parte da cultura de Itapetininga. Hoje tem vacinação para crianças e adolescentes durante o dia D da multivacinação nas unidades de saúde da cidade. No esporte, é amanhã a terceira etapa do Correr e Caminhar com Saúde, com provas de 5 e 10 quilômetros e caminhada em Itapetininga. E também começa hoje a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sabesp abre inscrições para o programa Jovem Aprendiz, com 256 vagas em 9 municípios do estado de São Paulo. Tem oportunidade de emprego em Itapetininga com seleção para profissionais da construção civil e também vaga para técnico de segurança do trabalho. E você vai saber também. CONTRAN atualiza regras da Lei Seca e regulamenta o uso de testes rápidos para identificar sinais de álcool e drogas em motoristas. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. Tempo e temperatura. E aí, quer saber como vai ficar o fim de semana? Então vamos ouvir aí a previsão do tempo. Boa tarde, Antônio Rodrigo. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Juliana Fernandes. Boa tarde, Antônio Luiz. Boa tarde também para você, ouvinte, ligado agora aqui no Jornal do Meio-Dia. E o fim de semana é de influência da passagem de uma frente fria pelo sudeste, que atingiu nossa região desde ontem e vai seguir provocando mudanças pelos próximos dias, principalmente com a chegada de um ar mais frio. A previsão indica a possibilidade de pancadas de chuva em alguns pontos de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas é importante destacar que não é uma chuva generalizada. A tendência é de chuva em poucas áreas e de forma mais pontual. Em Itapetininga, o cenário é um pouco diferente. Hoje a gente começou o dia com bastante neblina, aquela condição típica das manhãs mais frias, mas o sol apareceu e ajudou a elevar um pouco a temperatura. À tarde, o céu fica com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. E o destaque mesmo fica para o frio. A mínima prevista é de 10 graus e a máxima não passa dos 23 graus. A umidade relativa do ar cai para 48% e, durante a tarde, os ventos ganham força, podendo chegar aos 22 km por hora. Para amanhã, o cenário continua parecido.
O dia começa com sol e diminuição das nuvens pela manhã. Durante a tarde, o tempo fica ensolarado e à noite as nuvens aumentam novamente. E as temperaturas continuam baixas, mínima de 11 e máxima de 24 graus. Também não há previsão de chuva para Itapetininga. A umidade relativa do ar deve cair para 46% e os ventos ficam mais fortes durante a tarde, chegando aos 30 km por hora. Então, atenção principalmente para quem sai cedo de casa. O fim de semana será de temperaturas baixas, especialmente nas primeiras horas do dia. Vale aquele cuidado básico com a hidratação, porque o ar fica mais seco, principalmente à tarde. E com o aumento dos ventos, quem tiver atividades ao ar livre também deve ficar atento às mudanças rápidas nas condições do tempo. E essa queda de temperatura não deve durar só o fim de semana. A previsão indica que o ar frio ganha força novamente na segunda e na terça-feira, mantendo as temperaturas mais baixas no sudeste. Um aquecimento mais rápido é esperado somente a partir de quarta-feira, dia 26. Então, já sabe, casaco separado, principalmente para as manhãs, hidratação em dia e atenção ao tempo ao longo do dia. Desejo a você uma excelente tarde, um excelente fim de semana e até segunda-feira com mais informações sobre a previsão do tempo aqui no Jornal do Meio-Dia. Ok, obrigado, Antônio Rodrigo. Agora 12:06. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. O sábado chegou, fim de semana começando e hoje tem um motivo especial para a gente olhar para as histórias, para os costumes e as tradições que fazem parte da nossa identidade. 22 de agosto, dia do folclore brasileiro, uma data que lembra justamente essa riqueza de saberes que passam de geração para geração. E, quando a gente fala em folclore, não está falando somente de personagens, de lendas, né, que todo mundo já conhece. Tem também música, dança, festas, costumes, histórias, aquelas histórias contadas por moradores, de pai para filho e assim por diante, lugares e até aquelas histórias que a gente ouve, né, desde criança e ficam registradas aí na nossa memória. Bom, Itapetininga tem muita coisa para contar, tem lendas, tem personagens, manifestações, aí podemos citar Catira, Cururu, Congada, né? E além de casarões e outros lugares que também ajudam a contar a história de Itapetininga. E para conversar conosco, a nossa produção conseguiu trazer aqui esse grande personagem, né, da história de Itapetininga também, o professor universitário aposentado, jornalista, historiador, pesquisador, membro fundador do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Itapetininga. Aliás, a ideia da formação, né, desse instituto saiu justamente dessa cabecinha, né? Então, a Juliana conseguiu encontrar José Luiz Aires Holtz, o popular Grilo, né? E ele está aqui conosco para conversar com a gente sobre um pouco da história aí de Itapetininga, do nosso folclore, né? Grilo, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco. E para começar, a gente já pergunta justamente sobre isso para você. Quando a gente fala de folclore itapetiningano, o que está por trás desse conceito? O que caracteriza esse conjunto de histórias, costumes, tradições que foram sendo construídos aí, passados de geração em geração? Boa tarde a você. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, ouvintes. O folclore é uma das manifestações culturais populares dentro de uma história de qualquer município, de qualquer país, né? O folclore é uma palavra inglesa, né, que tem dois conceitos, duas concepções, né, do folk, que é povo, né, e o flore, que é saber do povo. Então, é saber do povo, conhecimento do povo, o famoso, quando a gente faz pesquisa em metodologia, a gente chama de conhecimento popular. Tá? Então, esse é o folclore. Agora, como você mesmo disse aí, o folclore não fica só na assombração, né?
Aquelas histórias terríveis, né? Como do Raimundão, que ele tinha os olhos caídos e andava de cavalo e procurando alguém que colocasse no lugar para ele achar onde era o lugar que ele tinha enterrado ouro. Olha. Entendeu? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo aqui famoso também, esse é Tapetininga, né? É outro famoso que tem aqui, é da Cobra Grande. Era uma cobra que ficava aqui no Ribeirão do Chá e ia até o Ribeirão dos Cavalos. Então ele passava por baixo da cidade e quando a cidade tremia era a cobra que estava se mexendo. Então tem todas essas coisas, mas elas são como também no Brasil, saci, pererê, curupira e vários outros tipos de assombrações, vamos dizer assim. É um dos aspectos, embora muita gente tenha dado muito destaque em falar em folclore, e falar nessas histórias de assombração, não, ele é muito mais amplo, né? Então nós podemos ver, por exemplo, que você tem, e vou começar, eu estou escrevendo o livro da história da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga. Uma história que começa em 1770 e vem até 1989, quando então a Matriz dos Prazeres se transformou em catedral, né? E esse livro deu um bom trabalho, foi mais de 1 ano e meio que eu estou trabalhando em cima disso, e ele é muito interessante, ele tem várias coisas interessantes, né? Uma delas, que eu acho que é o folclore maior que tem na religiosidade popular, se assim podemos dizer, esses aspectos folclóricos não tem nada a ver com a liturgia da igreja. Certo. Ela foi criado, o povo criou aquilo e tem uma história, às vezes vem da tradição, os portugueses trouxeram muitas tradições folclóricas, então você tem vários aspectos nesse sentido. E um deles, que eu gosto muito, é a chamada religiosidade da boa morte. Começa na liturgia e espalha, como dizia o espalha, né? Espalha em torno da igreja. O que é o folclore da boa morte ou a religiosidade da boa morte? É o seguinte, na época colonial e no começo da época imperial, a igreja no Brasil incentivava muito e falava muito sobre o mal, sobre o inferno. Então eles diziam assim, ó, se você não faz as coisas direito, você vai para o inferno. Se você não fizer as coisas, você vai ser castigado por Deus, como se Deus castigasse alguém, né? Então, o que acontece? Acontece histórias que é muito... Então, quando a pessoa ia morrer, ele percebia que ia morrer, ele chamava o padre. Falava, padre, vem aqui, vou confessar, comungar, agora vou receber extrema-unção. Daí ele fazia uma espécie de depoimento, que, vamos dizer, hoje seria uma declaração de bens que tem tudo isso, mas ele trazia outras, além de dividir, ele fazia um testamento, né? Minha casa vai ficar para minha filha, o meu boi vai ficar não sei para quem, o meu cavalo vai ficar não sei para quem. E dentro disso ele colocava também o rito que ele queria. Então, primeira coisa que eu quero, quando eu morrer, que contrate as choradeiras. Olha. Então, já tinha falado, preciso disso. Eu quero 10 missas. E pagava 10 missas, né? Então, até aí nós estamos na liturgia, né? Daí ele pedia, eu quero ser enterrado dentro da igreja. E isso acontecia. Ele pagava, tem até uma história, a geografia da morte. O escravo era enterrado em qualquer lugar se não fosse batizado. Se fosse batizado, é do lado da igreja. Os artesãos ficavam na porta que se chama adro. Então, era enterrado ali. Certo. Os corredores ficavam para a classe média e perto dos altares para quem podia. Rapaz. Então, por aí você vê, nós estamos descobrindo, inclusive, o local, mais ou menos, logo, não tem uma precisão, mas dá para você perceber aonde, mais ou menos, está enterrado o Domingos José Vieira. Mas dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. A primeira matriz. A matriz Itapetininga teve 3. Certo. A primeira, que foi construída até 1776. Depois a segunda, 1873, se não me engano, 72. E depois a matriz nova. São 3, né? Então, o que aconteceu? Ele pegou e confessou com o padre. Falou, daí o pai falou assim, eu não vou perdoar você. Falou, nossa, mãe, eu não quero ir para o inferno. Não, mas não vou perdoar. Você tem uma filha como escrava e você tem que reconhecer ela.
reconheceu. E casou com a mãe, estava viúvo, casou com a mãe escrava. Família perdeu a paciência. Virou um comentário na cidade. Vou dividir meus bens com 2 escravos. Entendeu? Veja um pouquinho como é que funciona essas coisas. E aí também se batia muito, né? Tinha as tradições populares, né? Os santos, né? Os primeiros santos de Itapetininga são, basicamente, por incrível que pareça, Nossa Senhora do Carmo, que era muito forte, São Sebastião, que foi trazido pelos portugueses, né? E Nossa Senhora dos Prazeres. Então, essa era a coisa. Também São Francisco. E depois tinha também o seguinte, esse já a gente diz que é vestimentas para a morte. Certo. Então, se enterrava, o pobre ia na rede e jogava a rede lá e acabou, né? Agora, os mais ricos tinham um caixão, tudo bonitinho, e se vestiam de São Francisco. Ah, é? As crianças de anjinho, entendeu? Então, isso é toda uma parte popular da coisa religiosa. Além disso, nós temos, por exemplo, as festas. As festas são consideradas folclore. Tem nada a ver com a liturgia. Então, as 2 festas mais tradicionais de Itapetininga nessa época foi a Festa do Divino e a Festa de Nossa Senhora do Rosário. Né? E aí o que acontece? Dentro do programa você tinha missa tal dia, confissão tal dia, tudo isso. Daí dizia parte religiosa e parte profana, que eles falavam, né? Que são as festas. Tá. E aqui nessa parte profana nós temos um monte de coisas. Por exemplo, dança. Você tem a cavalhada, dança, tipo de cavalhada. Você tem a congada, você tem a recomenda. Tá? Que esses aí eram mais partes portugueses. Por exemplo, o que é a cavalhada? Cavalhada eram cavalos que representavam, certo? Os cristãos lutando e faziam isso aí. Mas mais forte que os cavalhadas ainda, os 2 grupos usavam as cavalhadas, né? Mas a cavalhada é uma história. Por exemplo, um grupo se vestia de azul. Outro grupo se vestia de branco, tá? Aliás, vermelho e branco, e azul. Desculpe, é vermelho e azul. O vermelho era os pagãos. E os azuis eram os cristãos. Então tinha a luta entre eles, que eles faziam toda aquela movimentação, tudo isso. Fazia o quê? Acabava vencendo os azuis, venciam os vermelhos, e batizavam os vermelhos. Então, é uma espécie de evangelização que era feita por isso, né? Você tem, por exemplo, outro que tem aqui em Itapetininga, tem em Angatuba, tem, parece que em Capão Bonito também, é a recomenda. A recomenda é o seguinte, também no Quaresma, que vai fazer o quê? Ele pega cantores com viola, tudo isso, e sai de madrugada batendo nas casas. Então, as pessoas abriam a porta, recebiam, rezavam e servia a eles um café. Então, quer dizer, tudo isso faz parte também desse movimento que a gente pode dizer aí, que é a relação religiosa. Depois nós temos as leigas, né? Uma das leigas muito interessante aqui de Itapetininga era a Bugrada do Matarazzo, que tinha aquela loja ali na rua Virgílio de Rezende, que era uma dança dos índios, né? Chama-se bugrada, porque na época antiga se chamava o índio de bugre, né? E a bugrada dançava e era uma pena que não tivemos continuidade. Aliás, dentro dessas danças, nós não tivemos nenhuma, né, continuidade. Que mais aqui, né? Na festa do Divino, então, a festa do Divino tinha... aí vem outras coisas que eles faziam, né? Eles têm, então, uma série de atividades que são interessantes para a gente ver, né? A catira vem dessa... A catira. Veio depois isso aí? A catira é uma mistura de dança do povo com alguns passos do indígena. O que caracteriza a catira? Catira é que o ritmo é marcado pelos pés e pelas mãos. Caramba! Então, ele é quase... Ele não é puro indígena, né, como é a bugrada, nem é puro negro, como a congada, e só branco seria, assim podemos dizer, seria a recomenda, certo? Não tem nada a ver com os escravos, a recomenda é algo típico dos portugueses, né? Então, você tem essa parte religiosa aí que vai fazendo, né?
Então, as danças leigas, entre as danças leigas, além da bugurada, como frente, tem a catira, tá bom? Depois a gente deve também fazer uma coisa interessante, que é folclórico, e muita gente não acha que não, que é uma questão de linguagem. Não, é folclórico também. A linguagem de determinados lugares. E, inclusive, um dicionário que a cidade usa. Em Itapetininga são duas coisas muito clássicos, né? Que surgiram da normalidade, surgiram e tem algumas justificativas, tem vez que não é. O primeiro é o famoso xé. Xé. Ô, meu amigo, vai chover? Ah, xé, vamos comigo, ah, xé. Isso aí, às vezes, uma das explicações para ele é que isso aqui foi trazido do Rio Grande do Sul, que lá é tchê. Né? Que é um tempo de respiração. Tchê, que é isso, tchê? Né? É como se fosse o né? Meio que uma bengala para você se segurar. Uma bengala para você segurar. Só que chegou aqui, ele transformou esse xê em xé. Tá. E dizendo o seguinte, não vai dar certo. Assim, olha, vamos passear amanhã, xé, vamos comigo, xé, vai chover, isso e aquilo, né? Verdade. E o outro mais famoso ainda é o gerúndio diminutivo. O o gerúndio é uma categoria diminutivo tá chovendinho. Chovendinho, Vai vendinho aí, Isso. certo? Caminhãozinho. Tudo isso é verdade, tudo diminutivo mesmo. Tudo é gerúndio ainda por cima, não é, né? Porque caminhar é o caminho. É caminhandinho. Isso. Gerúndio aqui, né? Então, nesse gerúndio, você tem esses aspectos também folclóricos, né? E depois você tem, já falamos aqui, a parte de arte. Tá. Você acha que você pegou até a grande época, não sei se, na administração Walter Tuffi-Cury, do falecido Cury, que o secretário de Cultura era o doutor Roberto Lara, que até hoje está vivo, graças a Deus, e fazia a famosa Semana do Folclore. E nessa Semana do Folclore, ela foi feita em vários lugares. Ela foi feita, eu assisti ela, por exemplo, na antiga quadra que existia, onde tem a escolinha no final da rua José Bonifácio, tinha uma quadra. Sim. E ali eu ajudei a fazer também. Fizemos a primeira semana, né? Com essas danças. E tinha, hoje também, parece que derrubaram ali aquele prédio na rua Dom Joaquim, onde era a cooperativa, certo? Tem um pedaço ali. Então, aonde está, acho que não derrubaram do lado. Então, ali fazia a exposição. Certo. E nessa exposição você tinha objetos de barro, né, que faziam não só cerâmica, que a gente chama cerâmica utilitária, por exemplo, panelas, essas coisas que faz, como também imagens, né? Imagem de santo, imagem de pessoas, imagem de situações. Isso era folclore. Tá. Hoje, por exemplo, nós temos que... Porque o que caracteriza a arte folclórica? O artesanato. Mas um artesanato bem clássico. Qual é? O conhecimento passa de pai para filho, de avô para o pai. Então, eu vou ensinar você como é que você faz o barro. Cestas, por exemplo, de bambu, certo? Alguns objetos com cordas, cordas, não é bem cordas, linhas de como é que eu posso dizer o que é? Vamos dizer assim, galhos de árvore, sabe? Que faz muita coisa também. Então, a característica desse para folclore propriamente dito é o ensino do pai para a mãe, da mãe para o pai. Então, às vezes, em quando o pessoal fala assim, olha, está tendo uma exposição e vendas folclóricas de bordado, crochê, mas isso hoje já tem escola para isso. Então você não está fazendo aquela ligação social de pai, mãe, filho para fazer o que caracteriza o folclore primeiro, a não necessidade de especialização, é um conhecimento rápido, um conhecimento que vai sendo passado de geração em geração, como você disse no começo, né? E aí vai indo. Vai andando. Outra coisa, as brincadeiras, que hoje não existem mais, são folclóricas.
Por exemplo, a amarelinha. Lembra da amarelinha? Sim, sim. Bolinha de gude. Isso. Pega-pega. Todas essas coisas assim, esconde-esconde, são fruto da... Ninguém ensinou, não faz parte de nenhum curso de... Hoje, atualmente, está sendo recuperado, né? Nenhum curso de educação física ou de educação propriamente dita. O que acontece? Mas isso era passado, se aprendia com o filho mais velho, né? Então, aí ele se caracteriza também como folclore. E, finalmente, aqui, para dizer outras coisas, vamos ver o que mais a gente teria aqui, é a questão dos pratos típicos. Itapetininga tem um prato típico interessantíssimo, que é uma atividade folclórica. Ninguém ensinou, hoje, embora era passado de pai para mãe, aliás, de avó para mãe, de mãe para filha, que é o bolinho de frango. Sim, sim. Entendeu? O bolinho de frango é um objeto da cultura material folclórica, né? entendeu? Então a gente vai vendo e vai acertando tudo isso. E outra coisa que eu queria falar aqui um pouquinho também, que eu acho interessante, e depois você pode perguntar o que você achar que é mais importante, as festas, já falei, é a questão, por exemplo, do folk. Né? O folk é usado de várias formas, e daí você vai ter uma experiência folclórica, histórica e folclórica do direito, por exemplo. Você fala, opa, mas o que tem? O direito é uma ciência, um estudo aprofundado, tudo isso. Mas como é que começou a lei? Não se formou do dia para a noite, né? Não, como é que surgiu a lei? A lei, eu dava aula na faculdade do FKB, de Sociologia, certo. Isso é um campo de Sociologia. A Sociologia diz o seguinte, que quando uma comunidade começa a ter uma experiência negativa, ela quer prevenir, ela quer proibir. Então, os folkways, chama folkways, folclore, não, é folkways, caminhos do povo. Então, o que conhece? Ela forma... então, ela formava esse nome. Isso aí foi ficando. De repente, ele se transformou num mores. O mores é uma regra estabelecida, mas não penalizada de uma forma mais constante ou fixa, né? Você pega o índio, por exemplo, a lei deles são diferentes da nossa, né? E, às vezes, tem umas coisas que você não entende. Como é que pode? Eu, por exemplo, quando estive com os nambiquaras, eles tinham o seguinte... Não havia traição, não podia haver traição. Quando o homem ou a mulher traíam, eles ensinavam o caminho do perdão, algo parecido com isso. Então, o que acontecia? O pajé sabia um caminho, levava o cara pelo caminho, fazia ele se distrair um pouco, sumia, o cara não sabia voltar. Então, ele não voltava. Isso é um folkways, né? O mor é medida, por exemplo, a primeira estabelecimento, assim, mais, vamos dizer, escrito dos mores, que eram mais regularizados, por exemplo, a Bíblia, os 10 mandamentos. A falada chamada Lei de Deus, né? Mas é nascido nos mores dos primeiros judeus, que vem dos folcways das primeiras tribos da região da Babilônia, da lá e que vinha vindo. Então, você chega. Então, você vê que o folclore é algo muito mais extenso do que pura e simplesmente o Saci Pererê, o Curupira, o Raimundão, coisa. É algo bem mais profundo que a gente tem que fazer isso. E aí, aqui também é aquela história. É dever do poder público, está na Constituição, guardar a sua memória, né? Então, a gente faz, às vezes, esse convite. Eu acredito muito que com a nova diretoria do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Itapetininga, o IHGGI, nós vamos ter um avanço bastante forte no sentido de começar a preservar todas essas coisas.
Parabéns aí por essa aula, Grilo. Bom, e aí a gente tem algumas figuras folclóricas aqui, não tem? Aquelas pessoas conhecidas que viraram alvo até de lorotas, por sua atuação, por sua... em Obentico, claro, pelo aspecto sertanejo dele. Mas a gente teve também aqueles artistas de rua, aquelas pessoas que se tornaram famosas e que crianças, de repente, tinham medo, se afastavam delas. Quer dizer, você lembra de alguma desses personagens? Aí nós, inclusive, quando eu estava fazendo faculdade nos anos de 1900, final dos anos 60, começo dos anos 70. E o professor Horaci Nogueira queria que a gente participasse de um congresso nacional de ciência. E ele queria levar uma tese. E a tese era essa. A tese era sobre o xiste. Xiste é uma palavra criada por Freud e também por Durkheim, que são psicólogos, psiquiatras, pessoal voltado... Psicanalistas, né? Psicanalistas, isso, né? E sociólogos, que significa o quê? Uma relação entre duas pessoas que geram riso. E como eles fazem isso? E, às vezes, causa ódio. Sim. Então, isso é o xiste, né? Então, aqui em Itapetininga tinha uma Tarazinho. Você lembra do Tarazinho? Lembro. Ele pegava uma pedra assim com a mão e falou, vou atirar em você, vou atirar. O Bem-te-vi. Lembro também. Entendeu? Certo. Então, o Bem-te-vi, o Dorfo, o Bem-te-vi era o seguinte, quando nós estávamos fazendo essa pesquisa, quem gostava de mexer muito com ele, era como é o nome dele? Deixa eu lembrar o nome dele. Não vou lembrar agora. Né? E ele que era o instigador do Bem-te-vi. Uma chamada Bem-te-vi. Tem o Lenha. O Lenha, é verdade. O Bem-te-vi. E o Bem-te-vi passava sempre de frente, onde estava o Tibes Prado, um deles. Não o que morreu agora, que era o mais antigo. Ele ficava ali no bar do Egídio, né? E ficava na porta. Bem-te-vi passava e falava, Bem-te-vi, ele ficava doente, louco, tudo isso. Daí o professor Horaci Nogueira pediu, junto com a gente, para aquela turminha aqui brincar, falou assim, vamos fazer uma experiência, brincamos, tudo bonitinho, toparam. Ele vai passar, ninguém mexe com ele. Tá bom, vamos lá, para ver o que é a reação do xiste, né? Daí o que aconteceu? Ele passou, ninguém falou com ele. Ele foi até a esquina, voltou, passou de novo, nada. Daí ele deu a volta de volta do refúgio lá que tinha, voltou lá de novo, nada. Daí ele perguntou, você não vai chamar o de Bem-te-vi? Olha só, tá tão adaptado. Então essa relação, mas essas pessoas assim, que marcaram, para mim na minha vida, tem o Bem-te-vi, tem o Dorfo, tem o Erasmo, que tocava muito bem, lembra do Erasmo? Tocava clarinete. Não lembro desse. Não lembro. Ele foi atropelado aqui perto da ponte. Aqui da coisa. Ele, o Nhudito. Nhudito, não, a gente não brincava com ele. O Nhudito, para mim... Esse não é o Dito Capim, né? É o Dito que morava aqui. Na Quintino, aqui do lado, onde tem o asilinho aqui. Acho que não é. Era um que andava inclinado com a língua para fora. Não, isso não me lembro. Não lembro. Eu, quando falo do Nhudito, eu me emociono muito pelo seguinte, a humildade dele, né? Que fez até minha mãe chorar, eu também. Ele passava lá e um dia ele pegou, eu perguntei para o senhor, Nhudito, o senhor não quer uma comidinha? Não. Daí uma vizinha dele aqui embaixo falou para nós, a coisa que ele mais gosta, faz muito tempo que ele não come, é bolo. A minha mãe fez um enorme de um bolo e deu para ele. Você vê a alegria do homem. Certo? Então, você vê, era um tipo típico, folclórico da cidade. Ele tinha um carrinho que ele puxava para lá e para cá, daqui para lá, carregando as coisas, né? Também tinha o gaúcho aqui da descida, que andava tudo cheio de anéis, certo? De anéis, assim, tudo isso. Um gaúcho, né? Que também era bastante interessante, ele brigava muito com o Padre João, então era uma coisa interessante, né? Geralmente, eram pessoas que tinham algum distúrbio, né, mental, e que as pessoas, as crianças, a cultura da época permitia, né, que se divertissem com essas limitações. Hoje isso seria chamado de bullying, né? Bullying, sem dúvida.
sem dúvida nenhuma, né? Mas Mas justamente por isso eles marcaram a época, né? sim, não só essa questão do marcar a época, hoje já não temos ninguém mais, né? Não. É, É que mas- nem historiador. Difícil achar historiador. Então, quando nós fizemos essa tese, nós acabamos chegando a uma das conclusões seguinte: existia uma relação, por incrível que pareça, afetiva. Né? Um gostava do outro Sim. e o outro gostava do um. Entendeu? Caramba. Então, e eles brincavam, quer dizer, era uma brincadeira que hoje seria um negócio absurdo, né? Você pegar e começar a xingar o Lenha, por exemplo. A história do Lenha, você sabe. Sei. Ele era foguista da Sorocabana, né? E ele estava sempre andando de trem, e perto da fazenda do Toniquinho Pereira que pediu para ele descer. Não sei se foi ele, não posso dizer, não posso acusar uma pessoa que já morreu, não tem como se defender, né? Mas a fazenda dele, um dos responsáveis da fazenda dele, pediu para ele deixar toda a carga de madeira que tinha no sítio. Aí ele falou, mas não pode. Então ele deixou, né? Ele acabou deixando lá e passou uma semana, ele foi castigado e foi mandado embora por roubo da madeira. Nossa. Por isso que chamavam ele de lenha. Uhum. Quer dizer, não falavam ladrão de lenha, falavam lenha. E o homem ficava, coitado, ficava. Essa já era uma relação muito agressiva. Mas a né? pessoa que falava já sabia a resposta que eu vi também. Bom, não vou nem falar a resposta vou nem aqui, falar. porque todos eles xingavam muito, falavam palavrão, falavam tudo, né? Isso. E falavam besteira, mas você viu, pelo caso do Bentevi, quando ninguém mexeu com ele se tocou e foi perguntar achou, por que vocês não mexeram comigo. Sentiu falta. Ele sentiu falta de ser provocado. de provocado. Grilo, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter atendido o convite da nossa produção, contar aí um pouco das histórias, né, de Itapetininga, dessa riqueza folclórica que nós temos aqui e da qual você também contribuiu e continua contribuindo através aí dos seus registros. Dizer que foi um prazer, né, conversar com você, você que também teve atividade ligada ao jornalismo, redator-chefe, editor-chefe da Folha de Itapetininga, né, também com atuação no rádio, né, na extinta Rádio Clube, depois Rádio Globo, né, e hoje está aqui conosco, nos dando o prazer da sua companhia. Muito obrigado por ter vindo e passar essa aula para a gente. Eu agradeço a oportunidade de a gente falar um pouquinho, a gente vê de vez em quando alguns erros que fazem sobre a questão do folclore, então deixar bem claro sempre, para terminar, que o folclore não é só assombração. O folclore é dança, o folclore é fatos, é festas, e que precisam ser revistas. É uma riqueza cultural, uma né? riqueza cultural muito grande. Muito obrigado, agradeço tudo isso. Conversamos então com José Luiz Aires Holtz, o popular Grilo, que hoje, né, veio aqui atendendo a nossa produção para falar aí sobre o Dia do Folclore. Agora 12h36. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você.
Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia, Super Difusora. Esportes. 12h40, hora de falar de esporte, e a gente começa pela programação aqui da cidade. Amanhã tem mais uma etapa do projeto Correr e Caminhar com Saúde aqui em Itapetininga. A concentração dos participantes está marcada para as 7 da manhã, em frente à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, na Avenida José de Moraes Terra, 2001, na Marginal do Chá. E a largada acontece às 7h30 da manhã. A prova terá percursos de 5 e 10 quilômetros, além da caminhada, e deve reunir participantes de Itapetininga e de outras cidades. As equipes, também terão tendas montadas na praça ao lado do ginásio Ayrton Senna da Silva. Todos os participantes inscritos recebem medalha e os primeiros colocados das categorias de 5 e 10 quilômetros recebem também troféu. 12h41. Agora é hora de falar de Brasileirão, porque hoje a bola rola pela 24ª rodada, com jogos importantes tanto na parte de cima quanto na luta contra o rebaixamento. E a rodada começa já às 4 da tarde no Maracanã, com Fluminense e Remo. O Fluminense vem de uma vitória de virada por 3-2 sobre o Palmeiras e ocupa a 4ª posição com 38 pontos. Já o Remo está na zona de rebaixamento com 23 pontos e tenta reagir depois do empate em 1-1 com o Internacional. Às 6h30 da noite no Beira-Rio, o Internacional recebe o Atlético Mineiro. O Colorado é o 16º colocado com 24 pontos e precisa vencer para se afastar da zona de perigo. O Galo está em 8º com 32 pontos depois de vencer o Grêmio por 3-0. E às 8h30 da noite tem um dos principais jogos da rodada, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. A Raposa é a 5ª colocada com 36 pontos, enquanto o Flamengo está na vice-liderança com 45 pontos e um jogo a menos. O rubro-negro vem de goleada por 5-1 sobre o Mirassol e está a 3 pontos apenas atrás do Palmeiras. Já amanhã teremos 7 partidas. Às 4 da tarde, o Palmeiras, o líder, recebe o Vasco no Nubank Park. Esse jogo você acompanha aqui na Super Difusora. O Verdão tem 48 pontos e busca a recuperação depois da derrota para o Fluminense. O Vasco é o penúltimo colocado com 22 pontos e precisa pontuar para tentar sair da zona de rebaixamento. No mesmo horário, o Bragantino recebe o Grêmio. O Bragantino, que tem 32 pontos e está em 7º. O Grêmio, com 25, ocupa a 15ª posição. Também às 4 da tarde, Vitória e Bahia fazem o clássico baiano no Barradão. O Bahia é o 6º com 34 pontos e o Vitória aparece em 12º com 29. Às 6h30 da noite, Santos e Mirassol se enfrentam na Vila Belmiro. O Santos deixou a zona de rebaixamento após vencer o Vasco por 3-0 e tem 25 pontos. O Mirassol, com 23, está em 17º e vem de goleada sofrida para o Flamengo. Também às 6h30 da noite, a Chapecoense recebe o São Paulo na Arena Condá. A Chape é a lanterna do campeonato com 11 pontos, enquanto São Paulo tem 27 e ocupa a 13ª posição. Fechando domingo às 7h30 da noite, Coritiba e Corinthians jogam no Couto Pereira. O Coxa tem 31 pontos contra 32 do Timão em confronto direto na tabela. A 24ª rodada termina na segunda-feira às 8 da noite com Botafogo e Atlético Paranaense no Newton Santos. Lembrando que o Botafogo tem 30 pontos, está em 11º e o Atlético Paranaense é o 3º colocado, tem 41 pontos e entra em campo de olho na liderança. Com a disputa apertada nas primeiras posições e vários times separados por poucos pontos, na parte de baixo, a rodada pode provocar mudanças importantes na classificação. 12h44. Futebol é com a Bandeirantes. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista.
está acontecendo hoje em Itapetininga o dia D da multivacinação desde as 8 da manhã. As unidades de saúde da área urbana estão abertas para receber crianças e adolescentes e colocar a carteirinha de vacinação em dia. Então, senhores pais, levem a sua criança ou adolescente até a unidade de saúde mais próxima. É só apresentar a carteirinha de vacinação e o CPF e os profissionais conferem quais doses estão em dia e quais precisam ser aplicadas. Hoje o atendimento acontece até daqui a pouco, 1 da tarde, em todas as unidades de saúde da área urbana. Já na zona rural, a vacinação continua ao longo da semana. Essa ação faz parte da estratégia de multivacinação 2026 do Ministério da Saúde, que segue até o dia 1º de setembro. E durante esse período podem ser aplicadas as vacinas previstas no calendário nacional, de acordo com a situação de cada criança ou adolescente. Jornal do Meio-Dia, 12h45, e agora a gente vai falar da Sabesp, que está com inscrições abertas para o programa Jovem Aprendiz Nascente de Talentos 2026. São 256 vagas em 9 municípios do estado de São Paulo. Em Itapetininga, são 22 vagas para a área administrativa. E para concorrer às vagas administrativas é preciso ter entre 14 e 22 anos na data da admissão, estar matriculado ou ter concluído, ou estar concluindo o curso médio ou a EJA, e para pessoas com deficiência não há limite de idade. O contrato terá duração de 18 meses, com início previsto para janeiro de 2027. A jornada será de 20 ou 30 horas semanais, com remuneração de R$ 761,55 ou R$ 1.142,33. E as inscrições seguem até 9 de setembro. Para conferir aí e se inscrever é preciso acessar o site da Sabesp. Jornal do Meio-Dia, agora 12h46. E para quem está procurando emprego aqui em Itapetininga, tem também oportunidade em empresas que estão contratando agora. A primeira oportunidade é para quem trabalha na construção civil. A construtora Aleia está contratando profissionais para diferentes funções. Tem vaga para ajudante, pedreiro, carpinteiro, encanador e eletricista. Para participar da seleção é necessário ter experiência na função e disponibilidade para viajar, já que os trabalhos podem acontecer fora de Itapetininga. Aí a seleção acontece na próxima segunda-feira, dia 24, 1 da tarde, no PAT, que é o posto de atendimento ao trabalhador, ali na rua Monsenhor Soares. Quem for participar precisa levar os documentos pessoais e um currículo atualizado. A orientação é que chegue também com antecedência. E às 12h47 a gente continua falando de emprego porque tem aqui uma outra oportunidade, Juliana, agora para uma função específica na área de segurança do trabalho. É a Uniareia que está contratando técnico de segurança do trabalho em Itapetininga, e para concorrer à vaga é necessário ter carteira de habilitação com a categoria B. Esse profissional vai acompanhar as condições de segurança nos locais de trabalho, fazer inspeções, verificar o uso correto de equipamentos de proteção e identificar situações que possam oferecer risco aos funcionários. A empresa informa que oferece salário acima do mercado, cesta básica, ajuda de custo e carro fornecido pela própria empresa. Quem tiver interesse deve preparar o currículo e enviar para o e-mail contratouniareia@gmail.com. Jornal do Meio-Dia, agora 12h48. Depois das oportunidades de emprego, vamos falar aqui da programação cultural, porque Itapetininga tem várias opções para quem quer sair de casa neste sábado. A Praça do Rosário recebe hoje a segunda edição do Tradições em Cena. A programação começa às 3 da tarde e segue até às 9 da noite, com atividades gratuitas voltadas para o folclore, as lendas e as manifestações culturais que fazem parte da história de Itapetininga. Esse evento é realizado pelo Viagem com os Livros e faz parte da programação da Jornada do Patrimônio 2026. Ao longo da tarde e da noite, o público vai encontrar música, literatura, cinema, dança e brincadeiras. A programação começa já às 3 da tarde com discotecagem do DJ Ari. Às 4h30 tem contação de lendas com o professor Everton Juliano.
Depois, às 5h15, o Bob Vieira e Danilo Valese apresentam música caipira. Às 6h15 da noite, é a vez do grupo Corpos Brincantes. Também haverá brincadeiras inspiradas nas lendas de Itapetininga, conduzidas por Luciane Camargo e Maria Menck. 7h30 da noite começa a mostra de cinema Tradições em Cena, com 6 curtas-metragens relacionadas às lendas e cultura popular. Além da programação artística, o evento terá espaço kids, brinquedos gratuitos, feira de adoção de animais e uma feira criativa e gastronômica com mais de 50 artesãos, artistas, empreendedores e produtores locais. Agora, 12h50. Ainda falando de cultura, tem teatro gratuito hoje no SESI de Itapetininga, onde o público pode acompanhar o espetáculo teatral Cabeças de Livro. A apresentação trabalha a importância da leitura e leva o público por diferentes ambientes, com poesia, filosofia, mitos, humor e situações de descontração. O espetáculo acontece das 3 às 4 da tarde no Centro de Qualidade de Vida do SESI, que fica na Padre Antônio Brunetti. E se você gosta de teatro, tem uma opção agora para quem estiver disposto a pegar a estrada e acompanhar a programação em Cesário Lange. Estamos falando da 4ª Mostra de Teatro de Cesário Lange, que segue neste fim de semana com apresentações gratuitas. Hoje a programação começa às 2 da tarde com o Circo Ilusão, apresentado pelo Espaço de Dança Soraya Adas. Às 5 tem os 7 novelões fantasmas e às 8 da noite a atração é Robin Hood. Amanhã será apresentado o Mistério da Mona Lisa do Pelé pelo grupo Saindo do Ponto. E às 2 da tarde de amanhã, o domingo, o mesmo grupo apresenta a Princesa, o Fogo e a Chuva. Às 5 da tarde tem o Roubo do Leque, da Dona Veioca. Encerrando a programação às 8 da noite, será apresentada a peça As Cerejas. Tudo isso no Centro de Capacitação José Trevisan, na Avenida 3 de Maio, 1845, na Vila Nova Cesário Lange, com entrada gratuita. E em Sarapuí, hoje tem Feira da Lua, programação que acontece a partir das 6 da noite, na quadra de esportes do distrito do Cocais. O público vai encontrar lá artesanato, praça de alimentação, brinquedos gratuitos para as crianças e tem muita música ao vivo e apresentação da cantora Paula Nunes, tudo com entrada gratuita. E fechando a nossa agenda cultural, vamos falar de um show que acontece hoje em Cerquilho. Alexandre Pires se apresenta hoje em Cerquilho com a turnê Pagonejo Bão. Classificação indicativa para esse show é de 16 anos e os ingressos ainda estão disponíveis pelo site cliqueshow.com.br. Jornal do Meio-Dia, agora 12h52 e 40 segundos. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você.
Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do Jornal do Meio-Dia pela Super Difusora, a rádio que é feita para você, no oferecimento de Nishimbo do Brasil, há mais de 50 anos gerando emprego e renda. Franciosa Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. E JBS Itapetininga, a gente alimenta um futuro melhor. E a programação da Super Difusora FM segue cheia de atrações para você. Então não saia daí, porque a partir de agora você fica com as músicas mais tocadas do momento. Bom fim de semana, uma ótima tarde a todos e até segunda. Boa tarde e até lá. Feita.